Bom dia, crianças. Estou voltando hoje explicando a atividade de hoje. Nós vamos trabalhar, além dessa atividade do livro do pai, que nós vamos fazer uma produção textual. Também tem uma aula, um texto de história que eu estou mandando para vocês sobre a independência do Brasil. Mas vamos aqui para o que nos interessa agora, nesse momento. Eu vou ler aqui o texto para vocês. É um texto falando uma boa alimentação, tá? Aí, de antemão, eu inicio a aula perguntando o que será uma boa alimentação. Será que é comer muito? Ou será que é comer variados? Alimentos variados, né? Vamos lá. Vou ler aqui o texto que o livro do pai que propõe, tá? Depois eu vou ler um texto científico sobre alimentação, ok? Todos nós sabemos que uma boa alimentação é muito importante para o crescimento saudável e para um bom desenvolvimento psicológico. É comum ouvirmos algumas mães de nossas escolas reclamarem que os filhos não estão bem alimentados e falta até o sagrado café da manhã. De tanto ouvir isso, a Secretaria de Educação resolveu acrescentar em algumas escolas o café da manhã. Na escola Caíque Raimundo Pimentel Gomes, em que trabalho, o café da manhã foi iniciado em maio de 2001 e permanece até hoje. As crianças chegam e antes do início das aulas pela manhã é servido nas salas o café da manhã. Bem variado, suco de polpa de frutas, mingau de maisena, chocolate quente. Tem uma aceitação muito boa e tem contribuído para um melhor desempenho dos alunos. Um dia, andando pelos corredores, ouvi várias mães parabenizando a iniciativa. Espero que o café da manhã continue no cotidiano da minha escola e de todas as escolas do município, pois esse alimento talvez seja o mais substancial durante o dia para algumas crianças. Bem, esse texto foi escrito pela essa autora Francisca Maria Guilherme, tá? E foi tirado do livro Olhares de Memórias. Como eu falei para vocês que eu iria ler um texto do livro de ciência, tá? Não é aula de ciência, é aula de português, mas eu vou ler o texto. É um texto científico. Esse texto que nós lemos foi um relato, tá? Um relato. Alguém está relatando que a escola promove esse alimento pela manhã, né? Mas eu vou ler aqui um texto científico para vocês entenderem um pouco melhor sobre a alimentação, tá? Vamos procurar aqui. Alimentação saudável. Cada povo tem seus costumes e hábitos alimentares. No Brasil, por exemplo, há alimentos típicos diferentes em cada localidade. Uma alimentação saudável é balanceada, é aquela que, além de bem-estar, proporciona os nutrientes necessários para um bom funcionamento do organismo, ajudando a prevenir doenças. Se não houver restrição médica, quer dizer, às vezes a pessoa não pode comer todo alimento, né? Se não houver restrição médica, todo tipo de alimento pode ser consumido desde que de forma balanceada. Balanceada significa o quê? Que tem que comer vários tipos de alimento, porque cada alimento, gente, o organismo retira desse alimento as proteínas, as vitaminas, os nutrientes necessários para que o nosso organismo possa funcionar perfeitamente, né? E tem pessoas que não têm o privilégio de ter esses alimentos variados, porque às vezes a condição social da pessoa não dá para a pessoa se alimentar adequadamente, termina se alimentando mal e acaba adoecendo mais. Porque quando o nosso organismo não está preparado, não está bem nutrido, as doenças se apoderam mais fácil do nosso corpo, tá? Vamos lá, continuando aqui o texto. A base para uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa e apropriada deve ser composta de uma variedade de alimentos. O consumo de alimentos processados deve ser moderado e o consumo de alimentos ultraprocessados deve ser evitado. Tem gente que, olha, que gosta muito de comer xilito. Será que o xilito ele tem nutrientes importantes para a nossa boa alimentação?
Os médicos mandam a gente vai no médico, o médico manda a gente comer uma alimentação balanceada, mas nem sempre o nosso dinheiro dá para a gente comer uma alimentação balanceada, né? A gente acaba se alimentando de alimentos que não tem todos os nutrientes que o nosso organismo precisa. É por isso que as escolas públicas oferecem alimentos, né, para as crianças, porque quando a criança não se alimenta adequadamente, essa criança pode ter vários problemas, inclusive problemas na aprendizagem. Pode não aprender direito, ter dificuldade de aprender, porque a alimentação ela fornece todos os nutrientes que nós precisamos para viver melhor, ok, gente? Então vamos aqui para a atividade. Além dessa atividade, vocês têm que fazer a produção textual relacionada a esse texto, ok? Vamos aqui para a atividade. Eu vou só ler, não vou responder para vocês. O que aconteceu no ano de 2001 na escola Kaique? Aí vocês vão lá no texto, leem o texto e respondem, tá? O motivo do melhor desempenho dos alunos é que eu falei para vocês que quando o aluno não se alimenta bem, ele pode ter problemas seríssimos de aprendizagem, ok? Segundo o texto, qual iniciativa foi criada pela escola? Está tudo lá no texto. Qual é o assunto principal do texto? Você marca a opção mais correta, tá bom? A palavra polpa, na linha 8, significa polpa. Polpa, vou dizer para vocês o que é. Polpa é, você pega uma manga, você corta a manga, a parte de fora é a casca, né? É aquela pele da manga que envolve a polpa. Polpa é aquela parte amarelinha, o miolo da fruta, aquilo ali é que é a polpa, tá certo? Sexta questão. Segundo o texto, o que é substancial, essencial para alguns alunos na escola? É óbvio, né, gente? O alimento, né? Quanto ao tipo de texto, pode ser classificado como argumentativo, descritivo, dissertativo ou poético? O que vocês acham? A pessoa está fazendo o quê? Descrevendo como é na escola a alimentação das crianças, tá? O texto, uma boa alimentação, tem traços de uma receita, de uma história engraçada, de uma opinião sobre a alimentação, de emoção ou sensibilização. Vocês marcam que for correta. Através da leitura do texto, podemos afirmar que a autora possui filho na escola, organiza o grupo da escola, trabalha na escola ou não se preocupa com os alunos. Você vê que lá no início do texto ela fala que na minha escola que eu trabalho, então ela trabalha na escola, é uma professora ou um funcionário que está relatando esse caso, né? Então nós vamos agora ler sobre o uso do X e do CH. Às vezes, quando a gente vai escrever, a gente tem muita dificuldade de será. Aí a gente fica perguntando: será X? Será CH? Vamos tirar essa dúvida agora, ok, queridos? Ao escrevermos certas palavras que possuem sons parecidos, como por exemplo, caixa, encher, olha só. Caixa, chá, encher, che. Quer dizer, o som é o mesmo, mas a escrita é diferente, tá? Sempre ficamos em dúvida quanto à grafia correta. Como escrevê-las? Usando X ou usando CH? Então, para isso, nós temos que seguir algumas regras. Temos que aprender algumas regras. Vamos lá para as regras. Como você já sabe, essas e outras dúvidas que geralmente surgem vão sendo solucionadas de acordo com a nossa experiência diante da leitura e da escrita. Quer dizer, à medida que você vai lendo, vai escrevendo, você vai fixando, né, essas regras. Para facilitar nossa compreensão sobre o emprego da letra do X, observaremos a seguir algumas regras. Após ditongo. O que é o ditongo? Ditongo são duas vogais juntas. Exemplo, ameixa. Você vê aqui, ó, o E e o I, bem aqui assim, ó. O E e o I é ditongo, tá? Então,
Após ditongo, olha, para facilitar a nossa compreensão sobre o emprego do X, observaremos a seguir algumas regras. Após ditongo, após duas vogais juntos, você usa X, ó. Ameixa. Você vai escrever a palavra e você tem dúvida se, será com X, será com CH? Se tiver duas vogais juntas, no caso aqui o E e o I, o A e o I, você já sabe que vai escrever com a letra X. Após palavras iniciadas com prefixo em, nós já estudamos prefixo e eu já falei para vocês que prefixo é a sílaba que vem antes da palavra, por exemplo, em. Em é o prefixo chada. Então, se você vai escrever uma palavra que você tem dúvida se é um X ou um CH, você tem que levar em conta essas duas letrinhas aqui. Se antes do X ou do CH que você vai escrever tem em, escreve-se com X. Enxada, enxame, enxaqueca e enxugar. Quando é que você vai escrever com X também? Após palavras iniciadas pela sílaba me. Olha aí, ó. Mexerica, mexicano, mexer. São regras bem fáceis, tá? Que vocês vão conseguir tirar de letra se vocês lerem com atenção, assistir essa aula também, né? E nas palavras de origem indígena ou africana e nas palavras de origem inglesa que já se juntaram à língua portuguesa, por exemplo. Xerife. Xerife é uma palavra inglesa que nós não chamamos nossa polícia de xerife, né? Mas que a gente usa muito essa palavra. Às vezes a gente usa, tá? Shampoo. Tem pessoas que escrevem com SH, mas também pode ser com X. É uma palavra inglesa. Chavante é uma palavra indígena, tá? E xará. Tá bom? Agora essa questão aqui vocês vão completar com X e com CH. Se tiver dúvida na hora de preencher, volta a essa leitura, essa leiturinha aqui, tá? Para vocês descobrirem como é que vão escrever. Só aqui na letra A, ó. Caixa. Olha o som. O som é X, ó, parece um X, parece um CH. Mas como é que eu sei que é escrita com X ou com CH? Falei no início que antes de ditongo são palavras que têm duas vogais juntas na mesma sílaba. Caixa, ai, então é X. E assim por diante, tá bom, queridos? Não deixe de assistir a aula. Leia o texto, leia bem essas regras, tá bom? Para vocês não terem dúvida nas próximas vezes que forem escrever palavra com X e com CH, certo? Então vamos ficar por aqui, ok? Eu vou colocar agora a agenda no grupo das atividades de hoje. Vocês, quando fizerem, mande para mim a foto. E outra coisa, eu vou colocar o link da aula. Eu vou colocar a aula lá no YouTube e vou mandar o link para vocês, tá bom? Que é melhor, que tem pessoas que não estão conseguindo abrir. E no YouTube abre rápido. Um abraço a todos e até amanhã. Qualquer dúvida, me perguntem, tá? Não deixe de mandar as fotos e não acumule atividade, porque agora eu vou passar atividade todos os dias, ok? Um abraço a todos e até mais tarde.